Estamos de volta com o segundo bloco do Panorama, que hoje fala sobre a espionagem cibernética. Será que tudo que nós escrevemos no computador pode estar sendo monitorado? Aqui no estúdio, o professor de Relações Internacionais Paulo Diniz e o especialista em segurança de redes Marcos Flávio Assunção. Bom, o governo brasileiro demonstrou preocupação, claro, com a notícia sobre a espionagem americana das comunicações eletrônicas e telefônicas brasileiras e pediu esclarecimento ao governo dos Estados Unidos através da Embaixada do Brasil em Washington e também junto ao embaixador americano no Brasil. Além disso, pediu providências também a organismos internacionais. Veja só a declaração oficial do ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota. O governo brasileiro promoverá no âmbito da União Internacional de Telecomunicações, UIT, em Genebra, o aperfeiçoamento de regras multilaterais sobre segurança das telecomunicações. Além disso, o Brasil lançará nas Nações Unidas iniciativas com o objetivo de proibir abusos e impedir a invasão da privacidade dos usuários das redes virtuais de comunicação, estabelecendo normas claras de comportamento dos Estados na área de informação e telecomunicações, para garantir segurança cibernética que proteja os direitos dos cidadãos e preserve a soberania de todos os países. Paulo, na sua opinião, diplomaticamente o Brasil fez o que tinha que fazer? Quer dizer, reclamou para os Estados Unidos, olha, nós sabemos que vocês estão olhando aqui, digam por quê, e se colocou perante os organismos internacionais. É suficiente? Seria necessária outra medida, na sua opinião? Como é que você vê essa questão? Olha, o que foi feito é quase que um roteiro básico, né? Você tem que expressar o seu descontentamento em relação a isso, tanto bilateralmente com os americanos, quanto em um contexto mais amplo. E, é claro, pedir providências e etc, etc. Agora, é bom entender que a efetividade não vai vir disso. A efetividade vai vir no momento em que os americanos perceberem que eles perdem alguma coisa coagindo os seus parceiros. Aí, isso sim seria uma medida que faria com que os americanos mudassem a sua atitude. Na verdade, é um cálculo de custo e benefício. Enquanto os americanos tiverem acesso às nossas informações e estiver sendo benéfico a eles, sem que sofram nada, ou que tenham uma perda econômica, ou uma perda, enfim, no tipo de relação que nós temos, eles vão continuar fazendo, porque vai ser uma equação que vai estar sendo vantajosa. Agora, o que interessa mesmo é a conversa de bastidores, é a forma como eles vão se entender aí a portas fechadas, e a forma como o Brasil vai colocar para eles que isso não é vantajoso, que está desagradando. Agora, a questão a recorrer aos mecanismos internacionais, o Brasil tem uma tradição muito grande de lidar com esses plenários, de lidar com essas associações. Isso já nos foi vantajoso em algumas situações, mas é interessante colocar aqui, não são as organizações que fazem a diferença, mas sim o acordo político que às vezes elas proporcionam por estar unindo todas as partes no mesmo lugar. Então, no caso, isso como medida resolutiva é uma ilusão. De fato, a gente tem que ter uma ação política mais vigorosa, a gente tem que mostrar, deixar claro para os americanos que isso não nos agradou e não foi vantajoso. E eles têm que sentir isso na pele, de que não foi interessante. Perfeito. Marcos, essa questão desses monitoramentos, dessa coisa toda, essa justificativa de que informações, por exemplo, da China que iriam para o Irã e estão passando aqui pelo Brasil, por isso o monitoramento aqui, não sei se talvez por essa também falta de segurança do sistema brasileiro, mas como é que é isso? Quer dizer, como é possível realmente monitorar uma coisa aqui, sendo que uma informação está trafegando do outro lado do mundo? Sim, é possível. Na realidade, você tem que considerar a internet como sendo uma grande teia de informações interligadas. Interligada de todos, mesmo eu vendo de um lado, eu consigo ver o outro? Justamente, porque como você não tem como determinar exatamente um caminho que os dados vão passar, a gente fala, por exemplo, os dados podem passar por um caminho, não sei, um backbone na África, um backbone no Brasil, um backbone ali. A ideia deles era monitorar todos os locais que estão interligados com os Estados Unidos para conseguir monitorar essas informações. Só que
É muito complicada essa questão, por quê? Porque a partir do momento que eles estão monitorando os metadados, que são como eles chamam, eles dizem, não estou monitorando seus dados, não estou sabendo o que você está fazendo. Os metadados seriam partes das informações, como quando você manda um e-mail, de quem para quem, qual que é o título do assunto. Mas, tecnicamente falando, nada impediria eles, se eles quisessem, de monitorar os dados. Toda a questão envolvida aí, além dessa questão de... Não deixa de ser uma verdade eles falarem que eles querem capturar coisa dos chineses, por exemplo. Mas eles capturam de outros países. Eles não vão descartar isso. Eles veem lá, como por exemplo a questão do petróleo, eles veem lá no que é uma coisa de interesse econômico. Eles viram a mensagem, eles não vão descartar aquilo, né? Então você tem todo o desvio ali que pode ocorrer, que eles podem sim. Quem garante que eles falam, não, a minha ética não me deixa... Eu estou só vendo de quem para quem está sendo enviado, mas eu não vou mexer no conteúdo da mensagem. Quem garante isso? Quem garante isso? Pois é, né? Quer dizer, eu estou vendo, está passando tudo ali, mas às vezes é uma coisa do próprio interesse, seja do país, seja de uma empresa. Exatamente. Porque aí entra, como você está colocando, entra a questão comercial também. Como impedir que empresas vendam essas informações e, no caso, uma situação menos política, mas comercial, literalmente para obter lucro. Isso pode acontecer também, né? Pode acontecer. Isso aí, na realidade, eu acredito que deva até acontecer bastante. Quando você trata aí de bolsa de valores, quando você trata de vários fatores econômicos que impulsionam essas medidas. Hoje, a tecnologia, esses ataques cibernéticos, eles são puramente motivações políticas e econômicas. A gente passou da época que tinha os hackers adolescentes, né? Que queriam apenas fazer uma baguncinha ali. Hoje o negócio... Hoje não, hoje a questão é focada mesmo, política. A gente gosta de falar na nossa área, nós estamos entrando na era da guerra cibernética. Né? Porque a questão agora, a informação tem muito mais valor que meios físicos, coisas físicas. Perfeito. A gente está caminhando para o finalzinho do programa, Paulo, mas eu queria te fazer uma última pergunta, que é: outros países também não podem estar espionando, como a gente está falando agora dos Estados Unidos, especificamente com essa denúncia lá do Edward Snowden, mas isso pode estar acontecendo por outros países e existe um jeito de nos sentirmos seguros, ou essa guerra cibernética que o Marcos coloca, a tendência é continuar cada vez maior? Olha, isso é uma constante. Acho que varia mais pela questão do interesse. Então, quem tem interesses globais são os americanos. Né? Agora, a China também tem interesses mais mundiais, então ela vai realmente tentar acompanhar o mundo como um todo. Agora, países que têm interesses mais localizados, eles vão estar vigiando ali a sua vizinhança mais próxima, mas isso é uma constante. E varia também dos meios, né? Quem tem condições de tem mais dinheiro consegue monitorar mais, é mais ou menos por aí? De estar conseguindo acompanhar esse tipo de informação, mas é uma constante. Eu imagino que, na medida do interesse de cada um, todos estariam vigiando ao máximo. Agora, quanto a gente se sentir seguro, vale a máxima lá do século XVII, que cada um tem o seu Estado Nacional, cada um tem suas forças armadas para defender o seu território, o seu povo. Então, nada mais antigo e nada mais atual do que isso. Você possa contar com o seu governo, com o seu exército, com a sua segurança para se garantir. E é a única garantia que a gente tem, né? Por mais que pareça arcaico, é super atual. Perfeito. Eu queria agradecer muito a presença de vocês. Agradecer ao nosso espectador que nos acompanhou. Nós falamos sobre a questão da espionagem cibernética. Se você quiser rever essa entrevista, veja os nossos horários. Se quiser sugerir um assunto para a gente discutir aqui no Panorama, mande um e-mail aí para nós. Ele não vai ser monitorado, pelo menos nos dados, só nos metadados, talvez. Muito obrigado aos nossos convidados. Muito obrigado a você que nos acompanha. Aliás, aos nossos convidados, a você que nos acompanha, e até o nosso próximo programa.